Bom, meninas, dando continuidade no nosso curso, essa é a aula 2, certo? E aí nós vamos entrar um pouquinho no que é o porcionamento, tá? Para quem não sabe, quem está chegando na equipe, né? Basicamente, nós fomos na Maternidade Frei Damião a primeira sala de porcionamento do estado da Paraíba, tá? Eu sou a única pessoa no estado da Paraíba que tem o curso de porcionamento realizado pela Fiocruz, tá? Em 2010, no primeiro Congresso Internacional de Bancos de Leite, né? Eu sou treinada pela Rede Brasileira para ser instrutora de porcionamento no estado, certo? E aí nós iniciamos a implantação na prática do porcionamento, né, em 2009, um pouquinho antes do meu treinamento. E aí nós acabamos sendo referência para todo o estado. Então depois veio o porcionamento do Cândida Vargas, depois veio o porcionamento de Patos, né? Depois veio do Edson Ramalho e por último veio da Unimed, certo? Então, basicamente, o porcionamento é uma espécie de lactário, só que nós só podemos fazer o manuseio de leite humano na sala de porcionamento, tá? A gente não pode nem entrar com uma lata de leite dentro do porcionamento, certo? Nós só manuseamos leite humano, seja ele cru, seja ele pasteurizado, tá? Então, preferencialmente, nós utilizamos o leite da própria mãe, tá? Porque a gente já explicou lá na aula 1, né? Basicamente, por que a gente dá preferência para o leite ordenhado cru da própria mãe, porque a gente tem muito mais, vamos dizer assim, particularidades. O leite, ele é muito mais espécie específico, então ele vai ter todo o aparato que o bebê daquela mãe precisa para crescer e se desenvolver, certo? A gente traz mais algumas características porque que a gente prefere o leite da própria mãe, tá? Então, basicamente, a gente tem 5 vezes mais enzimas que previnem a enterocolite necrosante, que a gente já comentou também na primeira aula, certo? Então, a gente tem muito mais imunoglobulinas, que a gente também comentou, e principalmente a IgG, que é um anticorpo de memória, que a gente também já abordou sobre isso. E é interessante que já se sabe que no leite humano existe essa substância aqui, beta-endorfina. Ela é uma substância que ela alivia a dor, né? Ela traz essa característica. Então, principalmente para os bebês internos nas unidades neonatais, e em especial os prematuros, né? A gente tem aí essa potente substância no leite da própria mãe, certo? Que faz com que alivie a dor do bebê, tá? Então, a gente tem essa particularidade. Isso aqui é muito interessante. Possivelmente, para as pessoas que estão chegando agora na nossa equipe, né? A gente tem algumas diferenciações de coloração do leite humano. Existe uma escala de coloração aceitável, tá? Para que esse leite humano ele seja apto para consumo. Então, nós temos, muitas vezes o leite pode chegar de coloração rosa, pode chegar de coloração esverdeada, pode chegar basicamente como água de coco, enfim, ele tem mais amarelado. Então, na verdade, o que define essa coloração é o tipo de alimentação que essa mulher está consumindo, tá? Então, o que acontece? Cores esverdeadas, basicamente ela tem um consumo muito grande de vegetais, principalmente de vegetais verdes escuros. A amarelada, às vezes pode confundir com gordura, mas necessariamente não é gordura um leite amarelado. A gente já pegou leites amarelados
que quando você faz a dosagem de caloria, ele é um hipocalórico, ou seja, ele é um hipocalórico com uma grande quantidade de beta-caroteno, ou seja, de vitamina A. Ou possivelmente essa mulher ela faz um consumo de abóbora, de mamão, enfim, de alimentos de coloração alaranjada. Tá? A única coloração que nós não aceitamos, tá? É a avermelhada, porque possivelmente seja basicamente presença de sangue, tá? Então, nesses casos, a gente não oferta, né? Esse leite ele vai ser desprezado, não somente no posto de coleta, mas também no banco de leite, no processo de classificação, certo? No processo de seleção, na verdade. Então, basicamente, a gente tem essas diferenciações, certo? Então, quando vocês ouvirem em relação à coloração do leite, basicamente, essa coloração, ela se altera devidamente por causa da dieta materna, certo? Mas existe alguns tipos de bactéria, como essa que a gente tem definida aqui, que é a Serratia, certo? E Pseudomonas, que elas também interferem no processo de mudança de coloração do leite, tá? Então, a gente já pegou uma mãe que teve... era interessante porque de uma mama saía esverdeada e da outra mama o leite saía normal, tá? Então, é por isso que a gente já consegue fazer a diferenciação, certo? Se fosse da dieta materna, dos dois seios, das duas mamas, estaria saindo a mesma coloração. E aí, como a gente viu que era apenas de uma mama, então a gente já tem aí um indicativo que possivelmente fosse uma contaminação aí por pseudomonas, tá? Então, é bem interessante que vocês tenham esse tipo de conhecimento. E aí eu trago para vocês, basicamente, quem nunca entrou num banco de leite, não é? A gente traz esse fluxo do que acontece dentro de um banco de leite, tá? Então, normalmente, muitas pessoas que não conhecem o fluxograma do banco de leite acham que o leite chega lá no banco de leite, pronto, e rapidamente o leite está pronto para ser liberado. Não é assim que funciona, tá? O leite, ele passa por todo um fluxograma e acompanhamento desde o momento que ele sai da casa da doadora, certo? Então, antes que o banco de leite saia para a casa da doadora, já começa o processo de preparação. Como é que acontece? A caixa térmica que o banco de leite vai levar para a casa da doadora para recolher esse leite, ela é preparada 1 hora antes com gelox, tá? Nós não utilizamos o gelo comum. Por quê? Porque o gelo comum, ele tem o seu congelamento a 0 graus, certo? E aí o que acontece? Em contato com leite congelado, há uma transferência de temperatura. Então, esse leite ele não consegue atingir a cadeia de frios que ele precisa atingir para chegar no banco de leite conservado, tá? Então, como o processo de congelamento do gelox é de 0,55, ou seja, um pouco mais baixo que 0 graus, então, esse tipo de produto, né, esse tipo de gelox, né, esse gelox, ele em contato com o leite congelado, ele não rouba a temperatura. Então, aí a gente tem praticamente a conservação desse leite para ele chegar garantido no banco de leite sem alteração alguma, tá? Por isso que a gente, em toda a nossa orientação, a gente nunca orienta para a mãe trazer esse leite para a gente. No caso da gente de pós-coleta, que a gente não vai buscar, mas muitas vezes a mãe vem deixar, e principalmente nesse período de pandemia, é interessante que a gente oriente essas mulheres a não estar trazendo, principalmente se for de um local longe, tá? Principalmente se ela morar em um local longe,
é interessante que ela venha trazendo esse leite congelado, certo? Congelado e conservado em gelox, tá? Se esse leite chegar no posto de coleta, sendo conduzido por um pai ou uma mãe que o bebê esteja na UTI neonatal e ele chegar de forma líquida, é interessante que vocês questionem se foi retirado recentemente, se foi tirado naquela hora, tá? Porque se esse leite ele chegar pra gente descongelado, possivelmente no banco de leite ele não vai passar pelo processo de qualidade, tá? Então é interessante que vocês questionem, principalmente porque vocês vão ter que fazer a anotação, ou então se esse leite não vier identificado, vocês imediatamente identifiquem com o pai ainda ou com a mãe próximo, já questionando que momento que foi retirado aquele leite, tá? Então, no banco de leite acontece o seguinte, é o que eu já citei, a caixa térmica é preparada 1 hora antes e o banco de leite vai buscar na casa da doadora, certo? As doadoras entregam esse leite para a técnica que vai buscar, né? E aí essa técnica ela vai colocar esse leite na caixa térmica. A caixa térmica tem um termômetro e esse leite ele tem que ficar a uma temperatura abaixo de 3 graus negativos, tá? Esse leite ele não pode ter uma temperatura mais alta do que essa, certo? E nem uma temperatura positiva. Sempre tem que estar abaixo de 3 graus negativos, que é para manter a conservação desse leite. A rota do banco de leite, ela é planejada para ser efetuada dentro de 6 horas. Não pode ser mais do que isso, certo? Então, todo o planejamento de rota que o banco de leite faz é nesse período de 6 horas. Se passar disso, a cadeia de frios e manutenção e conservação desse leite, ela vai estar afetada, tá? E aí esse leite chega no banco de leite, é verificada a temperatura da caixa térmica antes de abrir a caixa térmica, tá? Registra-se em uma planilha de temperatura, essa temperatura que a caixa térmica fechada se encontra, e aí sim os leites começam a ser retirados. Esses leites, eles vão passar por um primeiro processo, que é o de seleção. Então, a técnica que vai fazer o recebimento desse leite, ela vai estar paramentada, tá? Com os EPIs, que a gente já sabe, que é touca, né? Praticamente máscara, luva. Esse leite, ele vai receber um banho de álcool por fora, tá? Que é justamente para a gente eliminar qualquer tipo de micro-organismo que esteja aderido no vidro na parte externa, tá? E aí eu trago um ponto importante para todo mundo do posto de coleta. Quem fizer o recebimento desses leites de mães que estão trazendo para o posto de coleta, por favor, não esqueça de fazer esse arraste. A gente chama de arraste com álcool, certo? Por favor, não me coloque esse leite diretamente da mão do pai ou da mãe diretamente no freezer, não, certo? Na pia, você faz o arraste com álcool e é interessante que você pegue o papel, né, e você friccione, você aperte o vidro, toda a dimensão de vidro, antes de guardar no freezer ou antes, né, de fazer o congelamento, certo? Então, é muito importante que esse arraste seja feito, porque se tiver algum micro-organismo, ou até mesmo vírus Covid lá, o corona, vamos dizer, aderido ao frasco, é interessante que seja feito esse arraste para que a gente não esteja levando contaminação para os outros frascos que estão dentro do freezer, tá? Então, no banco de leite faz esse arraste e aí nesse momento ainda na mesma bancada, esse leite ele é observado sobre as condições internas, se ele está congelado, se ele tem algum ponto preto já visível, que a gente chama de sujidade, às vezes é cabelo, às vezes é formiga, às vezes a gente já pegou, por exemplo, pedaço de plástico dentro, certo? Então, muitas vezes, visivelmente, já dá para dar
essa identificada, certo? Verifica-se também a questão da coloração, se está dentro da escala de coloração, né? Se tiver avermelhada ou aquele marrom mais para o tijolo, esse leite ele vai ser desprezado, ele não passa para as próximas etapas de controle de qualidade, tá? E aí também é verificado a embalagem, se esse leite estiver com tampa metálica, pode ser 700 ml, esse leite vai ser desprezado. As únicas embalagens consideradas aptas para conservação de leite humano é a tampa plástica rosqueada e vidro. Não pode ser plástico, certo? O material do armazenamento não pode ser plástico porque você tem substâncias que são transferidas para o leite humano e no controle de qualidade a gente não consegue fazer essa retirada se houve realmente a transferência e nem consegue também identificar. Por isso que a gente não utiliza frascos com tampa metálica, tá? E de plástico, né? O vidro mesmo, a embalagem mesmo de plástico e tampa metálica, de forma alguma. A gente sempre vai usar a embalagem de vidro, porque o vidro é atóxico, não tem transferência nenhuma, e tampa plástica rosqueada, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma quebra, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma danificação, né? Sem nenhum dano, tá? Depois que isso acontece, que foi checado, esse leite ele vai ser identificado. Todas as doadoras, elas precisam ser cadastradas, tá? Então, a gente nunca recebe um leite nem o banco de leite recebe leite sem o cadastro que é realizado com as informações da mãe, e com os exames, tá? As sorologias, no caso, FDRL, HIV, hepatite B, hepatite C, tá? Então, isso também vai ser checado. No banco de leite, eles pegam esse cadastro e transformam num cadastro online que ele vai receber uma numeração. Essa numeração, essa doadora vai permanecer com ela até o último momento que ela for doadora. Ela só vai ser retirada do sistema quando ela deixar de fato de ser doadora, tá? Então, ela recebe esse frasco recebe um número de continuidade, né? Então, se o último frasco foi 600, aí esse frasco, que é o seguinte, vai ser o 601. Ele recebe um número de continuidade e o número da doadora, certo? E a partir disso, ele vai ser encaminhado para o processamento de fato. Então, no laboratório, né, esse leite ele vai passar por um descongelamento prévio. E é interessante que não é o mesmo tipo de descongelamento que nós fazemos, apesar de ser a mesma temperatura, mas nós no porcionamento, nós fazemos o descongelamento total. No banco de leite, para o processamento de qualidade, eles fazem um descongelamento prévio, ou seja, fica uma pedra de gelo dentro e eles só fazem vamos dizer assim, esse descongelamento parcial para retirar as amostras. Então, se retira amostras para a acidez do Ornick, certo? Que é aqui, e para o crematócrito. O que é essa acidez do Ornick? Basicamente, lembra que eu falei que na composição do leite humano existe a lactose, que é o açúcar do leite, tá? Então, no leite humano, ele não é isento de micro-organismos, tá? Então, a gente tem algumas bactérias benéficas, tá? E, mediante temperatura ambiente, essas bactérias, elas começam a consumir a lactose e aí começa a excretar ácido láctico. Enquanto maior o número de bactérias, maior é o consumo de lactose. Então, basicamente, esse leite ele vai perdendo a qualidade nutricional. Porque sem lactose, ou numa quantidade pequena, o cálcio e o fósforo não conseguem ser absorvidos no organismo do bebê. Então, se essa acidez for encontrada acima de 8 graus de Ornick, porque ela vai ser titulada
e a gente vai fazer a leitura de quantos graus de acidez, quantos graus de Dornick de acidez esse leite está tendo. Então, se ele tiver acima de 8 graus, possivelmente alguma coisa aconteceu de errado na cadeia de frios. Ou foi quebra de temperatura na casa da doadora, ou o freezer dela não estava vedando bem, ou o transporte na verdade, o transporte do banco de leite não cumpriu o fluxo de 6 horas, ou a caixa térmica não estava bem fechada, ou não, o termômetro não estava regulado. Alguma coisa aconteceu na cadeia de frios, que fez com que esse processo acontecesse e elevasse essa acidez Dornick. Se der acima de 8 graus, esse leite ele vai ser reprovado e ele vai ser descartado, ele não passa para outra etapa de processamento, certo? E depois da acidez Dornick, esse leite ele vai passar pelo processo que a gente chama de crematócrito, tá? E o que é esse crematócrito? Uma pequena amostra vai ser colocada em microcapilares, colocado numa centrífuga, centrifugado, ela vai girar muito rápido, em 15 minutos, e aí vai separar dentro desse capilar o que é soro e o que é camada de gordura, certo? Então, a camada de gordura vai ficar bem definida, ela é lida e, vamos dizer assim, na medição que se faz, a gente obtém quantas calorias aquele frasco tem, certo? E aí a gente pode definir ele como hipocalórico ou hipercalórico. E aí os nutricionistas ou os médicos, quando forem fazer as suas prescrições para o banco de leite, eles vão definir se eles querem qual a classificação de caloria, se é hipercalórico ou hipocalórico. Essas informações, elas vão todas no rótulo do leite de banco, tá? Basicamente, depois que passou por todo esse processo, esse leite ele vai para a pasteurização, 62,5 por 45 minutos, tá? Vai ser pasteurizado, sendo que basicamente a cada 5 minutos, a técnica de laboratório que está lá responsável pela pasteurização vai ter que pegar frasco por frasco e fazer a homogeneização. Você vai, vamos dizer assim, fazer esses movimentos circulares em cada frasco. Normalmente, cada pasteurizador aí deve caber em torno de uns 15 a 20 frascos, mais ou menos. Então, a cada 5 minutos, tem que fazer a homogeneização completa de todos eles, tá? Por que a gente faz isso? Para que a gordura não fique aderida no vidro e aí a gente perca teor nutricional no sentido de caloria, tá? A pasteurização praticamente elimina até o vírus do HIV, ela é feita de uma forma padronizada para eliminar, né, tanto a bactéria quanto as bactérias mais resistentes à temperatura, né, que são os termodúricos. E o que acontece é essa escala de temperatura, ela elimina até mesmo o vírus do HIV, ela elimina o corona, não tem problema nenhum. Só que na nossa, vamos dizer assim, na nossa política brasileira de bancos de leite, né, mães que são portadoras de alguma patologia, elas não podem ser doadoras, tá? Mas o processo de pasteurização, ele é tão eficaz que ele vai eliminar aí 100% dos micro-organismos patogênicos, tá? E em relação aos nutrientes, que muita gente pergunta, a gente vai ter uma perca pequena dos anticorpos, né? Principalmente aí da IgA, a gente tem uma perca pequena. Vitamina C, que praticamente a vitamina C, ela é volátil, né? Essas vitaminas que são voláteis, a gente perde uma certa quantidade e praticamente as outras substâncias a gente permanece, tá? A gente só vai ter uma perca, vamos dizer assim, importante dos anticorpos mesmo, né? Nas células de defesa, tá? Depois que sai do pasteurizador, ele vai para um resfriador, que é uma temperatura em torno de 5 graus. Então, esse leite ele passa por essa fase de resfriamento, e aí depois disso
ele vai para uma outra fase que a gente chama de microbiológico, tá? É retirado algumas amostras que é colocado num líquido verde chamado caldo verde brilhante. E aí nesse caldo verde brilhante existe um tubinho lá dentro, e esse tubinho ele vai capturar gás caso tenha algum micro-organismo lá dentro, que é para, na verdade, verificação de coliformes totais ou fecais. E eles vão ser encontrados por causa da produção de gás que eles realizam, né? E aí vai para a estufa durante 48 horas, sendo que nas primeiras 24 a gente faz uma leitura e verifica se já apareceu essa bendita bolha de gás, tá? Essa bolha, se aparecer nas primeiras 24 horas, pode ser que seja que aquele leite tenha na sua composição muita proteína e que ela fermentou, tá? Então, aí a gente deixa mais 24 horas e aí, se for proteína, nas últimas 24 horas aquela bolha desaparece. Mas se permanecer é porque, de fato, a gente tem presença ali de micro-organismos e aí a gente vai fazer o repique, né? Ou seja, a gente vai coletar amostras novamente daquele material, vai colocar num outro caldo verde brilhante, que é numa concentração mais intensa, que é a 4%, e aí vai ficar mais 24 horas. Se essa bolha permanece, a gente tem contaminação desse leite. Aí o leite que está num freezer separado, aguardando esse laudo, ele vai estar congelado e esse leite vai ser desprezado, não vai ser autorizado para distribuição. Os outros leites que passarem por esse processo, né, que estiverem aptos, segundo o surgimento, na verdade, segundo a ausência desses micro-organismos, eles vão ser autorizados a serem distribuídos e aí eles vão ser conduzidos para os freezers de distribuição e aí, mediante requisição médica ou nutricionista, ou nutricional, né, médico ou nutricionista, vai estar fazendo aí a liberação desse leite de forma específica, seja colostro, transição ou maduro, de acordo com o pedido do profissional, tá? É bem intenso, praticamente. O leite, para ficar pronto, ele vai levar em torno de uns 4 a 5 dias. Então, o processo de controle de qualidade é bem intenso e é bem específico, tá? Então, o leite que sai do banco de leite é um leite seguro para o consumo de qualquer bebê na unidade neonatal. Gente, até a próxima aula, certo? E aí a gente vai tratar de outros assuntos, tá? Até a próxima aula.